XPML11, o fundo de shoppings da XP Asset. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 7 de julho de 2025. Continuar acompanhamento do fundo aqui no canal. Ele que tem uma situação de alavancagem, então veremos como está a situação atual dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo tem um patrimônio líquido total na casa de 6.658 milhões, 28 imóveis no seu portfólio, iniciou as atividades em 2017 e na data que eu gravo aqui com vocês, o XPML11 cota na B3 a R$ 105,47, fazendo um P sobre VP de 0,90, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,91%. A cotação lá em dezembro de 2024 chegou aos R$ 85,54, desde então buscou uma considerável recuperação aí no mercado secundário, já repousando aí na casa dos R$ 105. A última distribuição do fundo ocorreu agora no dia 25 de julho de 2025, 92 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,89 e anual de 10,48%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em XPML11, teria hoje R$ 1.236,60. O fundo, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, tenta acompanhar a linha do CDI, seguindo-a bem de perto, superando também a linha do IPCA e do IFIX. Segundo o gráfico aqui do Investidor 10, no período, o XPML11 retornou ao cotista uma rentabilidade de 23,66%, o CDI 25,06%, o IPCA 9,41% e o IFIX 9,44%. Então, até aqui, frente aos outros fundos do mercado, o XPML11, apesar desta atual situação dele, continua um pouco mais tranquilo em relação à sua rentabilidade. Mas, voltando aqui para o relatório, segundo a gestão, no mês de maio de 2025, o fundo teve uma performance positiva no mês com relação às suas vendas e também em relação ao NOI. Segundo a gestão, ele registrou R$ 1.690 o metro quadrado de vendas, R$ 130 por metro quadrado de NOI caixa, representando um crescimento de 1,8% e 13,3%, respectivamente. As métricas lá em relação ao SSS e também ao SSR também apresentaram uma variação positiva, crescendo 9,6% e 4%, respectivamente. Houve duas principais movimentações aqui no fundo em relação a maio. A primeira é que houve o recebimento de aproximadamente 32 milhões do saldo acrescido de correção da venda lá da SPE que detinha lá no Shopping Cerrado. O segundo movimento aqui do fundo em junho foi a venda de aproximadamente 6 milhões em FIIs listados, convertendo esse montante em caixa para o fundo, gerando um retorno de CDI mais 1% ao ano, desde o início das operações, já líquido de impostos. A gestão comenta aqui também que no mês de maio o fundo encerrou um resultado não distribuído de aproximadamente 93 centavos por cota e também os saldos do FII Internacional, Guarulhos e Neomal contam neste resultado de cota acumulada não distribuída. Na distribuição de 92 centavos por cota, o fundo consegue fazer um yield aproximado de 0,89 ao mês, como vimos lá no gráfico do Investidor 10. Em relação à DRE do fundo, para maio de 2025, ele fez um total aqui de 67 milhões de receitas, subtraídas as despesas de 8 milhões 781, chegando ao resultado de 58 milhões 363 mil reais, 92 centavos por cota. Houve aqui também a premiação Abrace para alguns ativos do portfólio, ficando lá para o Campinas Shopping, o Gran Plaza Shopping e também o Internacional Shopping. Em relação às obrigações e cronograma de desembolso e recebimentos do fundo, conforme verificamos, aqui ele tem hoje 388 milhões em caixas e disponibilidades, mas ele tem 63 milhões para pagar do segundo parcela aí do Jundiaí Shopping, 630 milhões de reais da terceira parcela do portfólio Sim, encerrando 2025 com um caixa negativo de 305 milhões. Ele tem agora para o início de 2026 a segunda parcela do Pátio e Higienópolis, tem 63 milhões para a terceira parcela do Jundiaí Shopping, finalizando 2026 com um saldo negativo de 405 milhões. Ele tem aí também a segunda parcela do portfólio Alus, totalizando 161 milhões, a terceira parcela do Pátio e Higienópolis de 37 milhões, finalizando lá 2027 com um caixa negativo de 603 milhões. Só que, neste somatório, a gestão não comenta aqui a parcela de 179 milhões lá do FL Shops. Então, se acrescermos a este montante de obrigações do fundo 179 milhões,
ele finaliza então com um total de dívidas de 1 bi 170 milhões. Lembrando que em relação ao vídeo passado, o que podemos inferir aqui é que ele realizou a obrigação lá do shopping Praia de Belas na casa de 17 milhões, finalizando agora então com 1 bi 170 milhões, mas se somarmos aqui também a este resultado as obrigações de CRIs que veremos adiante, a ordem total de um saldo negativo de despesas de 1 bi 745 milhões. Então, importantíssimo o cotista ficar atento, porque ele considera neste cálculo apenas o cronograma de desembolsos e não insere aqui o pagamento de CRIs. Se acrescermos aqui, este débito de 1 bi 170 milhões chega a 1 bi 745 milhões. Então, importantíssimo ficar atento. E não é só, tá, pessoal? É sabido que o XPML11 conta com obrigações para além de 2027 que a gestão ainda não comenta aqui no relatório. Então, ele tem, no mínimo, hoje, 1 bi 745 milhões. Em relação ao cronograma de desembolsos, também a gestão comenta que ele encerra este ano com um caixa negativo de 305 milhões. O patrimônio líquido do fundo de aproximadamente 6 bi e 600 milhões, ele faz um ativo de imobiliários de aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões. Segundo a gestão, o fundo possui níveis de alavancagens bastante saudáveis para o setor, com aproximadamente 560 milhões em dívidas, representando um LTV aproximadamente de 8%. Mas, como veremos adiante, não é bem assim. O fundo comenta aqui que ele pode realizar 3 possíveis operações, sendo a primeira a venda de ativos, a segunda a emissão de cotas e também a alavancagem através da securitização de recebíveis até dezembro de 2025. O fato é que, se verificarmos aqui o histórico de alavancagem do fundo, a gestão comenta que hoje o patamar de alavancagem dele é na ordem média de aproximadamente 26,5% e após a aquisição do Pátio e Higienópolis, 25,9% de percentual de alavancagem. Então, importantíssimo ficar atento a este percentual, porque ele também não conta aqui neste somatório a compra lá do FL Shops. Ao resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses, ele deu agora para maio de 2025 92 centavos. Em relação à evolução do valor de cota e o volume médio negociado na B3, ele chega à cota patrimonial a R$ 117,00, a cota mercado, como vimos, na casa aproximada de R$ 105,00, formando um volume mensal na B3. Agora, para junho de 2025, de 241 milhões, um volume médio diário na casa de 10 milhões 617 mil reais. Em relação à rentabilidade aqui do fundo para maio, considerando o patrimônio líquido na casa de 6 bi 658 milhões, o fundo apresentou um ganho de capital bruto negativo de 1,78%, um retorno total bruto de 0,9% negativo, enquanto o IFIX rendeu no período, em relação a maio de 2025, 1,44%. Em relação ao total aqui de ativos da carteira do XPML11, ele tem 91,8% em imóveis, mas ele tem aqui também 1,2% em caixa, 3,3% em FIIs e 3,7% em CRIs conversíveis. Dos imóveis, ele faz 7 bilhões 182 milhões, dos CRIs conversíveis, 291 milhões, dos FIIs, 255 milhões, tem 94 milhões em caixa, chegando a uma carteira de 7 bi 824 milhões. Em relação às obrigações dos CRIs, são 4, ficando 2 para o Shopping da Bahia, uma para o Cidade Jardim e a quarta obrigação aqui para o Shopping Catarina, formando um montante aproximado de 557 milhões. Lembrando que estes 557 milhões já acrescemos aqui aos 1 bi 170 milhões, formando um resultado de obrigações de CRIs e também de cronograma de desembolso e recebimento na casa de 1 bi 745 milhões. Em relação à SSS do fundo, agora em 2025 ele apresenta uma variação positiva de 9,6%, a SSR também positiva de 4%, o desconto em faturamento chega na casa de 2,8%, o NOI, variação positiva de 13,13%, as vendas totais, variação positiva também agora em 2025 de 77,3%, as vendas por metro quadrado, uma variação anual em 2025 de 1,8%, o custo médio de ocupação 11,2% em 2025 e o fluxo de veículos crescendo agora em 2025
107,2%. Em relação aos indicadores operacionais do XPML11, agora para maio de 2025, ele tem uma ABL total de 964 mil metros quadrados, vendas totais na casa de 1 bi 853 milhões, chegando a uma vacância de 4% e uma inadimplência líquida na casa de 1,4%. Em relação ao NOI por metro quadrado, ele chega a R$ 130 por metro quadrado. As vendas, conforme verificamos aqui no gráfico, crescendo bastante em relação a janeiro de 2025 até agora, maio de 2025, saindo de R$ 1.392 para agora R$ 1.690. A inadimplência líquida na casa de 1,4%, a vacância na casa de 4%. Ele segue aqui com a maior exposição no Catarina Shopping Outlet, formando 10% da carteira do PL e do fundo. A maior diversificação regional por ABL é aqui a região sudeste, formando 75% da ABL do fundo. Em relação à diversificação por administradores, ele tem 32% de exposição de ABL aqui para o portfólio, sim, mas ele tem Allos, tem JHSF, tem HBF, tem a Alker, tem a Gazit, tem a Multiplan, a Iguatemi, a Argo, a Partage e também a Ancar e Varroe. Por fim, no cronograma aqui do relatório gerencial do XPML11, nós temos a aquisição de diversos shoppings ao longo dos anos, sendo o último agora o Pátio Higienópolis, lá em São Paulo, realizada agora em abril de 2025, no montante de 10,04% de participação do fundo lá naquele ativo, e de XPML11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.